Então, nós estamos aqui na nossa última sessão plenária do nosso 5º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. Então, quero agradecer novamente a presença de todos, especialmente o professor Jorge Caldeira, o professor William Summerhill, professor Ulisses. Essa sessão tem previsão de duração de 1 hora, será mediada pelo professor Ulisses. A nossa sugestão aqui é de... eu vou fazer uma abertura bem rápida, né, sobre uma contextualização dessa sessão, que vai abordar justamente um tema aqui sobre lições da história, né, e tem como pano de fundo, vamos dizer assim, né, a contextualização aqui do Brasil do século XIX, que passou por um grande desafio, né, enquanto país, em guerras intensas, sangrentas da Guerra do Paraguai, né, e para uma nação independente relativamente nova. E uma guerra dessas proporções, claro, gerou, né, criou implicações aí bastante severas, profundas para a sociedade e para a nossa economia, né? Então, para a gente entender um pouco melhor e ficar melhor contextualizado isso, né, nós convidamos aqui, honrados em receber a presença do professor William Summerhill, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA, renomado jornalista, escritor e historiador, o senhor Jorge Caldeira, né, autor de autor de diversos trabalhos, inclusive, né, como Mauá, o empresário do Império, História da Riqueza do Brasil e a biografia de um dos países fundadores da nação, o senhor José Bonifácio, entre outros. Como mini currículo, o professor William Summerhill possui graduação em Ciência Política e Estudos Latino-Americanos pela Universidade da Flórida, mestrado em História pela Universidade da Flórida também, e doutorado em História pela Universidade de Stanford. Ele é historiador econômico do Brasil, na Universidade da Califórnia, na UCLA. Suas áreas de pesquisa, né, os interesses estão voltados em dívida soberana, mercados de crédito, escolaridade e capital humano, ferrovias, infraestrutura e desigualdade. Ele também é autor de diversas obras: Revolução Ingloriosa, Instituições Políticas, Dívida Soberana e Subdesenvolvimento Financeiro no Brasil Imperial, pela Yale University Press. Ordem contra o Progresso, Government, Foreign Investment and Railroads in Brazil, no período de 1854 a 1913, também publicado pela Stanford University. Edição brasileira, né, Trilhos do Desenvolvimento, as ferrovias no crescimento da economia brasileira. E, obviamente, já esteve aqui no nosso fórum, já em outra edição, né? Já esteve aqui no Mackenzie, INSPER, na USP, e entre outras instituições. E, passando aqui brevemente também o currículo, eu sei que o currículo dos professores são extensos, então desculpem aí o professor Jorge Caldeira é escritor, doutor em Ciência Política, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sócio fundador e diretor da editora Mameluco, é igualmente profissional da área jornalística e editorial. Foi publisher da revista Bravo, consultor do projeto Brasil 500 anos, na Rede Globo, editor executivo da revista Exame, editor do Caderno Ilustrado e da revista da Folha, Jornal Folha de São Paulo, editor de economia da revista Isto É, e editor também da revista do SEBRAP. Ocupa atualmente a 18ª cadeira, né, na Academia Paulista de Letras, e Caldeira e a Mameluco foram responsáveis pela digitalização de toda a obra de José Bonifácio, disponível no portal Obra Bonifácio. Então, eu quero... e, obviamente, do professor Ulisses, né, professor Ulisses? O professor Ulisses é professor de graduação de Ciências Econômicas e do mestrado profissional aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, pesquisador em História Econômica e economista sênior da Associação Comercial aqui de São Paulo.
Então, guardadas essas, desculpem a breve introdução, eu sei que o currículo dos senhores são bastante extensos, e eu declaro aqui aberta a sessão. Eu vou passar a palavra ao professor Ulisses, e desde já agradecer novamente ao professor Summerhill, ao professor Caldeira, pela honra de tê-los aqui, né, e participar do nosso evento. Muito obrigado. Professor Juliano, muito obrigado pela apresentação e por essa organização do evento. Queria cumprimentar o professor Summerhill, Dr. Jorge Caldeira, muito obrigado por os senhores terem aceito o nosso convite, muito nos honra. E o tema que a gente vai abordar hoje, que a gente vai conversar, né, mais do que um debate, uma grande conversa com dois grandes especialistas, a gente vai falar um pouco de quais foram as consequências para o Brasil da Guerra do Paraguai, fazendo uma analogia um pouco livre, né, com a situação que a gente está vivendo, né, que é uma situação até parecida com uma guerra, no sentido de aumento temporário de gasto público, enfim. Né, em economia, a gente costuma usar como exemplo as guerras para falar de aumentos temporários na despesa pública. E, portanto, nós convidamos esses dois grandes especialistas para uma conversa muito interessante sobre que lições o Brasil, que era uma nação independente relativamente nova, que lições as consequências da Guerra do Paraguai podem nos trazer para o que a gente está vivendo no momento. Então, vou passar a palavra aos convidados. Eu não sei se existe uma preferência entre os convidados pela ordem, professor Summerhill, ou professor doutor Jorge Caldeira, se prefere começar. Eu não sei se os senhores combinaram alguma ordem. Arrumamos, não. Os dois estamos aqui à disposição. Então, fiquem à vontade. Quem quiser começar, por favor. Eu sou voluntário, eu vou começar. Vai me colocar numa situação difícil, mas vamos lá. Eu quero agradecer ao professor Juliano, professor Ulisses, professor Jorge Caldeira. Obrigado muito pelo convite, é uma honra de estar com vocês, de revê-los novamente e estar novamente num fórum do Centro de Liberdade Econômica da Mackenzie. Vou apresentar alguns slides, alguns resultados rápidos sobre impacto, o que eu chamo de impacto econômico, impacto fiscal no Brasil da guerra contra Paraguai. Acho que todos já sabem que a guerra contra Paraguai era a guerra maior na América do Sul no século XIX. Era o Brasil, Argentina e Uruguai contra Paraguai, depois de uma invasão paraguaia no território brasileiro e argentino. O que eu vou falar hoje sobre o impacto econômico dessa guerra no Brasil, vou começar explorando essa ideia de um ratchet effect das guerras. Foi o Robert Higgs, que é um historiador econômico e economista liberal, que estudava o papel e tamanho do Estado na economia norte-americana durante o século XIX, e um dos resultados que ele descobriu que com cada guerra aumentava permanentemente o tamanho do Estado nos Estados Unidos, né? Então, vou apresentar essa ideia e aplicar para o caso brasileiro. Também vou falar rapidamente sobre alguns impactos econômicos no setor privado da guerra contra o Paraguai, à base de alguns dados novos pelo menos para mim, né? E principalmente vou comentar em 4 áreas: a possibilidade de crescimento de negócios que deram serviços durante a guerra, a inflação de preços que veio de monetização do déficit durante a guerra, a possibilidade de crowding out de investimento privado devido ao dívida pública crescendo muito rapidamente, e também a maneira de
financial repression, a maneira da guerra criar algumas condições em combinação com as instituições brasileiras de reprimir financiamento das empresas no mercado. Então, vou passar agora para essa ideia de Higgs, do Ratchet Effect, sobre o tamanho do Estado. Vamos reduzir um pouquinho. Dá para ver o slide inteiro agora? Ok. O Ratchet Effect, descrito por Higgs, mais ou menos é o seguinte: no eixo vertical tem vamos dizer, tamanho do Estado, ou o peso fiscal do Estado na economia. Tá? E no eixo horizontal temos tempo. Tempo, tudo começa num ponto A e ao longo do tempo, normalmente, está crescendo aos poucos o tamanho do Estado, o tamanho fiscal do Estado na economia. Quando vem uma guerra grande, e rapidamente aumenta o tamanho fiscal do Estado até esse ponto C, no diagrama, e durante a guerra continua elevado o tamanho fiscal do Estado, e quando termina a guerra, cai essa presença fiscal, mas ela não volta para a trajetória original, fica elevado num ponto E permanentemente. Esse é o fenômeno Ratchet Effect. Dado que a guerra de Paraguai para o Brasil era, eles dizem, guerra grande, é possível estabelecer uma hipótese para testar. Observamos ou não esse efeito no tamanho do Estado, tamanho fiscal do Estado no Brasil? E a resposta, eu acho que vai ficar óbvia. Sim. Primeiro, eu quero falar sobre o que eu chamo a cara fiscal da guerra, the fiscal face of war. Esses gráficos são dados do meu último livro, Revolução Ingloriosa, e mostra a renda ordinária do Estado Imperial, os gastos ordinários e o déficit primário. E dá para ver que o Brasil não tinha déficit a maioria da década de 1840, 1850 e no início da década de 60. O Brasil teve superávit fiscal. Quando começa a guerra contra o Paraguai, no final de 1864, tudo muda rapidamente. O Brasil passa a ser um governo deficitário. E o problema é o seguinte, bem simples, normal nas guerras. A renda ordinária não era suficiente para pagar os custos imediatos da guerra. Os custos operacionais da guerra foram além da renda ordinária do Brasil. E a saída era tudo. Em todos os margens, o Brasil faz o que era necessário para pagar a campanha da guerra. Tirou dinheiro emprestado de curto prazo no mercado do Rio de Janeiro. Também tirou dinheiro emprestado de longo prazo, uma dívida fundada no Rio de Janeiro. Tirou empréstimos em Londres, também de longo prazo. E o parlamento brasileiro votou uma emissão monetária que era explicitamente inflacionária na época. O resultado é um aumento rápido. Na década de 1860, na segunda metade dessa década, um aumento rápido na dívida total do governo imperial. Mais que duplicou nesse intervalo curto de 7 anos. Um peso fiscal que aumentou muito num período curto. É importante assinar que uma porção desproporcional
desse aumento da dívida veio do mercado doméstico, que era uma coisa relativamente rara na América Latina. A grande maioria dos países na América Latina não conseguiram, no século XIX, financiar uma parcela tão grande da dívida usando recursos domésticos. O Brasil, sim, conseguiram. E triplicou o peso da dívida interna durante a guerra. Alguns impactos econômicos desse aumento da dívida eram, primeiro, já falei, inflação. Nem tenho gráfico sobre inflação, mas todos os nossos indicadores sobre os preços durante a guerra contra o Paraguai, indicadores diretos e indiretos, mostram que era uma taxa elevada de inflação nesse período. Nos mercados onde o Brasil conseguiu os empréstimos, quem emprestou dinheiro cobrou um preço alto. O mercado normalmente vê mais risco nos empréstimos, especificamente para a guerra, e dá para ver do gráfico que o custo de capitais do governo brasileiro, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro, caía ao longo da década de 40, 50 e, de repente, subiu muito com esses empréstimos para a guerra. Cresceu mais de 50% o custo, ou seja, a taxa de juros que o Brasil tinha que pagar para conseguir dinheiro emprestado. Acompanhando esse aumento da taxa de juros, era a probabilidade de dar calote, percebido pelo mercado. Ou seja, o aumento era um aumento no, vamos dizer, o risco Brasil, na época. Não tinha nada a ver, por exemplo, com a taxa de juros em Londres. Taxa de juros em Londres, o risk-free rate, era mais ou menos constante durante esse período. Era especialmente um aumento de juros no Brasil, especificamente para o governo, que era um resultado econômico dessa dívida que cresceu tão rapidamente. Curiosamente, a base de dados que eu pesquisei com Joseph Ryan, as taxas de juros no mercado particular, especificamente empréstimos de hipoteca, essas taxas não aumentaram durante a guerra. Se aumentasse, seria um indicador de que havia um crowding out de private investment, por causa do governo, concorrente do governo, concorrendo muitos capitais para usar a guerra, teria criado uma escassez de capitais para o setor particular, setor privado, que não observamos nas taxas de juros. Então, eu argumento que havia um outro canal de crowding out, outro canal de repressão financeira, por qual essa guerra impactava o mercado particular. Tem uma tabela de resultados econométricos, não vou descrever tudo, é só apontar que durante o período da guerra, a taxa de concessões para criar sociedades anônimas novas caiu muito. E depois da guerra, essa taxa de concessões para sociedades anônimas cresceu rapidamente. E há uma quebra estrutural na série de dados sobre concessões novas de sociedades anônimas, em que há uma quebra exatamente em 1871. Depois de 71, há um aumento. Então, a inferência que se pode fazer, eu argumento, é que o governo reprimia a formação de capitais novas em sociedades anônimas durante a guerra, especificamente para canalizar esses capitais para as necessidades do governo.
né, para financiar essa dívida nova que contratava no Rio de Janeiro. Na questão de companhias que já existiam, acho que temos algumas evidências interessantes. Esses dados são, a primeira vez que eu apresentei agora, são esses dados à base das transações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Esse é o preço da ação do Banco do Brasil. As linhas verticais e vermelhas são o começo da guerra e mais ou menos o final da guerra. E sem rodar nenhuma cronometria aqui, dá para perceber que caiu o preço, o valor da ação do Banco do Brasil. E esses são preços nominais. Eu não levo em conta ainda o impacto de inflação. Se levássemos em consideração o impacto da inflação, essa caída seria mais grave ainda. Ou seja, durante a guerra, o mercado não viu a guerra como grande oportunidade do Banco do Brasil. Também no Banco Rural Hipotecário, um pouco diferente do caso do Banco do Brasil, mas também cai muito o preço das ações desse banco, um banco grande no Rio de Janeiro, durante a guerra. O Banco Comercial foi criado durante a guerra, então é um pouco difícil de fazer as inferências desse caso. Empresa de seguros, empresa importante de seguros no Rio de Janeiro, parece que a guerra não teve impacto nenhum nesse setor. Steamships, ou paquetes a vapor, aumentou muito o preço de ação da empresa de paquetes a vapor. E eu suponho que a demanda forte e crescente de movimentação de soldados, pessoas, material bélico, tudo ao longo do litoral do Brasil para chegar no campo de batalha. Ou seja, no começo da guerra, essa empresa é um investimento muito bom. English Bank of Rio de Janeiro, curioso, é uma empresa inglesa no Rio de Janeiro, mas com sede em Londres, mas emitiu ações na Bolsa no Rio de Janeiro e também na Bolsa de Londres. O preço desses são realmente baixo durante a guerra, quando foi criado o banco, e aumenta depois da guerra, uma recuperação depois de terminar a guerra. Também a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, que já existia, cai rapidamente o preço da companhia. Então, estamos falando em impactos diferentes dependendo do ramo da empresa em que está funcionando, do setor da empresa durante a guerra. Então, as conclusões. O Ratchet Effect é bastante visível no déficit, na dívida estrangeira, na dívida doméstica, todos crescem rapidamente. E a dívida fica permanente elevada no Brasil depois da guerra. No setor privado, já falei que havia uma inflação, a taxa de juros na dívida do governo aumentou, a taxa de juros não acompanhava no setor privado, até caiu a taxa de juros. As sociedades anônimas foram mais difíceis de criar, de estabelecer durante a guerra, porque o governo não permitia tantos, estava querendo canalizar recursos para o governo mesmo. E as empresas sofriam impactos diferentes dependendo do setor das empresas. Termino a minha apresentação rápida. Alguns resultados de pesquisa já publicados, outros resultados de pesquisa novos. Estou apresentando aqui pela primeira vez e aguardo com grande expectativa a apresentação de professor Jorge e também as perguntas e comentários dos participantes. Obrigado. Professor Summerhill, muito obrigado por essa brilhante apresentação, foi realmente muito interessante.
Vou passar, então, a palavra ao doutor Jorge Caldeira, por gentileza, aguardado também ansiosamente pelo público. Bom, muito bem. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando no Fórum Mackenzie Liberal e Econômica. E um prazer maior ainda, porque falar depois do Summerhill enfim, falar depois dos deuses, da pedra editada, do cenário grande, bem montado, com precisão absoluta. Eu vou ter que encarar esse cenário de uma maneira um pouco diferente. Eu vou partir... o professor Summerhill deu a regra. Eu vou falar da exceção. E vou falar da exceção não exatamente com o mesmo método dele, mas a partir do que está aqui nisso, que é o Júlio Mesquita e seu tempo. Isso são 4 volumes de história econômica do período, mas numa biografia. Então, uma biografia é um estudo de caso, uma biografia não é suposto que as pessoas sigam a regra, não é um exemplo da regra geral do que está acontecendo na economia, então pode apontar tendências que são muito diferentes daquelas que são as tendências gerais da economia, que são exatamente essas que o professor William Summerhill acabou de mostrar para vocês. Eu usei muito um livro dele, Order Against Progress, né? É muito citado nesse meu livro. Por quê? Porque a lista, esse número básico, que é o que aconteceu com a economia brasileira nesse período, é posto contra números pessoais. Então, o Júlio Mesquita, ele nasceu em 1862, 2 anos e pouco antes de começar a guerra. Ele entrou para trabalhar como empregado no jornal A Província de São Paulo, que no ano seguinte viria a ser o Estado de São Paulo. O jornal tinha 904 assinantes. Ele morreu em 1927, o jornal tinha 48 mil assinantes. Crescimento de 10,5% durante 40 anos. A pergunta, então, puxa, então o jornal teve um crescimento excepcional, mas e a economia como um todo? Se você, usando os próprios dados do professor Summerhill, o transporte ferroviário cresceu 8,2% ao ano no mesmo período, a indústria cresceu 7,5%, o PIB brasileiro mais ou menos 5,5%, e a produção de café 2,5% ao ano. Então, o que eu tinha que explicar na biografia do Júlio Mesquita evidentemente, os sinais de que havia um movimento de crescimento da economia brasileira maior em São Paulo que no Brasil, e as raízes disso, eu fui buscar na biografia dele, estavam exatamente na Guerra do Paraguai. Ou, mais precisamente, estavam na Campinas, onde o Júlio Mesquita nasceu e passou a sua infância, durante o momento da Guerra do Paraguai. Então, o que acontecia em Campinas? Um dos gastos grandes da Guerra do Paraguai foi abastecer as tropas que tinham ido por terra para Mato Grosso. E elas tinham ido por terra para Mato Grosso, passando exatamente por Campinas, né, que era o caminho que se ia para o Mato Grosso e para o Paraguai. Então, atrás das tropas tinham que ir os abastecimentos, as armas, e tudo isso era levado de mula. E o exército, o governo brasileiro, para abastecer as tropas, comprou em bom dinheiro praticamente todas as mulas existentes na região e tudo que se podia colocar como carga nas mulas também, pagando em dinheiro, pagando nessa moeda, pagando com as emissões, algo que poderia parecer inflacionário. E aí o processo na Campinas da infância do Júlio Mesquita foi chover o dinheiro, e mais ainda, os grandes tropeiros venderam as suas tropas, venderam as mulas e tiveram dinheiro exatamente no momento que estava começando a obra da Santos Jundiaí, que o Mauá tinha feito o projeto em 1858, né, tinha recebido a concessão antes com o Marquês de Monte Alegre. Eu estou chamando a atenção para isso porque o Marquês de Monte Alegre, que era o sócio da concessão do Mauá para Santos Jundiaí, era basicamente o grande representante político dos tropeiros, o cobrador dos impostos, e especialmente o que tinha todas as estatísticas de carga
na região onde iria passar a ferrovia. Noto que isso aí foi muito antes de começar o café, né? Antes da guerra, ou da infância do Júlio Mesquita, antes da ferrovia, passavam na cidade de São Paulo 400 mil mulas carregadas por ano, mais de 1.000 por dia, né, com destino a Santos. É esse movimento que justificou o cálculo da construção da ferrovia. Isso tudo antecedeu muito o café. E, então, qual era o efeito primitivo dessa ferrovia? Era, basicamente, tornar inúteis as mulas existentes. Então, o que nas preces mais profundas de um tropeiro poderia ser um benefício? O governo vir comprando as mulas em quantidades excepcionais, com tudo que era abastecimento, e eles ficaram todos muito cheios de dinheiro. E esses tropeiros, e eu conto em detalhe o que aconteceu na Campinas do Júlio Mesquita, foi em Campinas que foram buscar o dinheiro para fazer a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Foi a primeira concessão dada ainda no momento da guerra para ir de Jundiaí a Campinas e adiante, né? Quem eram os acionistas? As reuniões foram feitas em Campinas. O pai do Júlio Mesquita, que era analfabeto, mas maçom, participou das reuniões, e ali que se juntou capital para fazer a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ainda com a guerra em andamento, se juntou também todo o dinheiro em Campinas para, de Campinas, sair a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que ia na mesma direção da guerra. Eu noto que tanto o traçado da Paulista quanto da Mogiana seguem exatamente os mapas das tropas desenhados em 1820 pelo Hércules Florenz, né? Que, enfim, saiu de Campinas para ir na exposição Langsdorff até a Amazônia, e exatamente pelo traçado da Mogiana. As cargas para a ferrovia, as cargas iniciais da ferrovia eram as 400 mil mulas que carregavam de tudo, algodão, farinhas, etc., e também café. Então, tem duas coisas que eu acho que são importantes no meu livro, que eu detalho como que o capital que fundou as estradas de ferro privadas paulistas, e todas foram, né? Mogiana, Ituana, Paulista, Sorocabana, foi juntado nesse período, entre 1868 e 1872, aí já com a guerra acabada, o capital dessas ferrovias, todo recolhido na economia de São Paulo, era de 11 mil contos, enquanto o orçamento, 21 mil contos, enquanto o orçamento do Estado, da província de São Paulo, era de 1,8 mil contos, era mais de 10 vezes o orçamento da província, era capital privado, que estava líquido em dinheiro numa sociedade que não tinha sequer uma agência bancária, né? Então, é muito difícil você lidar com esse lado institucional dessa mudança, mas ela aconteceu nesse período, quer dizer, e aconteceu antes do café, e aconteceu numa coisa estruturada. Eu mostro no livro que os tropeiros tinham... Quem eram os grandes tropeiros? Aí, quando você olha quem tinha capital e quem tinha informação sobre o movimento de mercadoria sistemática, ou seja, os grandes financiadores de tropa, eram Barão de Guape, né? Família Prado. Ele nunca saiu de São Paulo, da cidade de São Paulo, depois de ter sido tropeiro na juventude. Ele era financiador de tropas e foi de financiador de tropas o maior acionista da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Os maiores acionistas da Mogiana eram todos tropeiros, ex-tropeiros, né? Comandados pelo Conde de Parnaíba. O Arruda Botelho, Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, era dono de um posto de tropas, que era a Fazenda do Pinhal, que era no meio do caminho de Mato Grosso. E por aí vai. O Partido Republicano era todo de tropeiros. O Campos Salles, que foi presidente da República, era tropeiro quando jovem. O Prudente de Moraes era filho de um tropeiro que foi assassinado. O Cerqueira César, que foi governador de São Paulo, era filho de um tropeiro de longo prazo. E por aí vai. Então, eu não posso detalhar muito, o livro é bastante grande, e vocês vão poder ver
no livro como é que esse dinheiro que saiu da Guerra do Paraguai saiu da tropa para a ferrovia, da ferrovia para o banco, do banco para o investimento em café, e nas zonas onde passavam as ferrovias de São Paulo, que foram todas feitas e realizadas, o café que ia pelo Porto de Santos só teve volume maior, o café transportado por ferrovia para Santos, do que o café produzido no Vale do Paraíba, que era a extensão do café financiado no Rio de Janeiro, em 1889, quando acabou o Império. Então, o movimento de criação da ferrovia, o faturamento da ferrovia, o lucro da ferrovia, as empresas, vieram todos antes do crescimento do café. O sistema financeiro, tem um livro que eu uso bastante também, na Anne Hanley, que chama Native Capital, também era um sistema financeiro interno que foi criado a partir da Guerra do Paraguai, e aí começou-se a criar bancos em São Paulo, porque o movimento os fluxos de caixa da ferrovia eram gigantescos comparados ao que havia antes, e tinham que ser formais. O fluxo gigantesco de troca de mercadorias e de dinheiro provavelmente já existia com a tropa. O que aconteceu com a Guerra do Paraguai foi, além da passagem para a ferrovia, foi a formalização do negócio. Então, passou a ser sociedade anônima. Se criar a sociedade anônima, como bem mostrou ali o professor Sameril, não era uma coisa tão fácil. O livro mostra, levou 2 anos para aprovar os estatutos da Paulista e da Mogiana, que eram as primeiras, basicamente porque eram concessões da província, porque como não era um negócio interprovincial, o negócio foi feito em cima de concessões provinciais. E isto permitiu que a província de São Paulo, porque foi um grande sucesso esse programa, passasse a ter rendas crescentes e começasse provavelmente a ter um ritmo de crescimento econômico que a diferenciava muito do resto do Brasil. Eu quero lembrar que antes da guerra começar, São Paulo provavelmente era a 7ª de 17 províncias em termos de renda e arrecadação. Ao final do Império era a 3ª. Então, esse crescimento, isso é um indicativo muito pequeno, claro que precisa de muito dado, de que já havia crescimento muito grande antes do café, ele se acelerou com o café no Oeste. As companhias de estrada de ferro tinham grande liquidez e permitiam que os seus acionistas, que eram investidores em estrada de ferro, comprassem terras lá adiante, porque eles sabiam onde ia passar a ferrovia, e valorizassem as terras, vendessem, enfim, criassem um movimento, financiassem a plantação de café, que era um negócio que demora muito tempo, e isso foi gerando, como eles tinham fluxos de caixa bons, ou seja, eles não dependiam do tráfico de escravo tanto quanto o Rio de Janeiro, eles podiam fazer negócios que tinham, primeiro, mais diversificação, eles podiam financiar qualquer coisa, segundo, eles financiaram café, mas não só, o que deu um perfil para o crescimento de São Paulo lá na frente, quando veio acontecer, muito diferente do resto do Brasil. Enfim, isso tudo está detalhado no livro, mas aí de 1890 para frente foge completamente do tema das consequências da Guerra do Paraguai. Eu só estou adiantando um pouco isso para dizer que, embora o professor Sameril tenha toda a razão em todas as tendências gerais que ele mostra, é possível, e acho que esse livro, o meu livro traz indícios bastante sólidos de que o mercado interno, especialmente o mercado do transporte por tropas, a Feira de Sorocaba vendia 50 mil mulas por ano, vendia as cargas para 50 mil mulas por ano. A maior receita da província de São Paulo, metade do orçamento, eram as barreiras de tropa, que é de onde saíam os dados estatísticos que mostram esse movimento que é de mercado interno. Então, esta base, com o dinheiro que veio da Guerra do Paraguai, virou uma economia mais propriamente monetizada, capitalista, que pagava mão de obra livre e conseguiu, inclusive, fazer o seu próprio programa de importar mão de obra, que começou em 1887, e que gerou o desenvolvimento de São Paulo. Enfim, são só indícios de que os gastos da guerra não tiveram o mesmo efeito em todo o território nacional. A região de Campinas provavelmente foi uma das mais beneficiadas por esse tipo de gasto, e as consequências foram de maior prazo. Mas, enfim,
esse é um exemplo isolado, um caso isolado, então eu chamo a atenção para isso, para que vocês não fiquem pensando que a Guerra do Paraguai gerou o progresso do Brasil inteiro, né? Acho que aí o professor Samuel tem um monte de coisas que são nacionais que a gente precisa ver que tem uma distância entre uma coisa e outra, e aí esses pontos eu deixo para o debate entre todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bem, muito obrigado, professor Jorge Caldeira. Acho que é muito interessante as duas visões, elas se complementam, né? Vamos dizer que o professor Summerhill uma visão mais macro e o professor Caldeira uma visão mais microeconômica. Muito interessante, acho que só enriquece o debate, né? A conversa que a gente está tendo aqui. Tem uma pergunta, professor Summerhill, do nosso amigo em comum, Cláudio Chiquida. Ele está perguntando que ele está supondo que o multiplicador do consumo de governo possa ser estimado entre as quebras, e ele está perguntando, ele disse que está curioso sobre o que poderia ser achado nesse caso, ainda conhecendo as limitações do efeito multiplicador. Depois tem uma pergunta para o Dr. Jorge Caldeira. Estava no mute. Obrigado ao professor Chiquida pela pergunta, e acho que o tamanho desse multiplicador, eu imagino, fosse grande na época. Essa é a minha pergunta para o professor Jorge Caldeira, porque realmente ele é especialista nesses documentos de arquivos da região, que é muito envolvido no comércio de muares, tropeiros. Então, seria interessante encontrar, por exemplo, e talvez ele já encontrasse, livros de contabilidades desses comerciantes envolvidos no comércio, na compra e venda dos animais, porque a demanda aumentou tanto durante a guerra para transporte de produtos, pessoas. Aí eu só posso responder ao professor Chiquida depois de receber a resposta de professor Caldeira, porque ele com mais dados macros, mesmo sendo fragmentos, ele vai ter uma visão muito melhor informada sobre. Eu imagino, por exemplo, eu penso, quando eu vejo um aumento rápido no gasto do governo, eu só penso em deadweight loss, né? Ou seja, nos custos desse gasto. Mas a pergunta de professor Chiquida é highlight, um aspecto importante, é um estímulo para o setor real, mesmo sendo temporário, para consumo de coisas e serviços necessários para a guerra. Tudo bem. Deu para entender? Deu. Posso fazer um pequeno comentário? Professor Caldeira, o que o senhor tem a dizer, já que o senhor foi citado nominalmente? Não, eu queria fazer um pequeno comentário. A documentação que permitiria, eventualmente, um cálculo bastante preciso de tudo isso está no Exército, no Rio de Janeiro, que tem o registro dos gastos. Eu não cheguei, eu vi um pouquinho só dessa documentação, porque como eu estava lidando com uma cidade só, que é Campinas, que é onde a coisa estava acontecendo, eu usei a documentação local. Então, o que acontece? Os ricos da cidade ficaram eufóricos, tiveram dinheiro para botar em ação de ferrovia, e eu tenho várias correspondências que estão citadas no livro, dizendo, vendi todas as mulas, não tem mais, não sei onde comprar, foi tudo. Enfim, então o caixa estava cheio. Não achei, fora essa correspondência, não achei livro de contabilidade. Mas aí, claramente, é uma exceção, quer dizer, porque Campinas foi o centro do gasto, porque é dali que saía todo o abastecimento para as tropas brasileiras que estavam em Mato Grosso. Então, isso é claramente uma exceção, quer dizer, uma exceção que foi bem aproveitada pelos que receberam o dinheiro,
mas foi uma exceção. Então, não dá para, a partir do dado que eu tenho, dizer mais do que o que é regional de Campinas e regional de São Paulo, na melhor das hipóteses. Quer dizer, o progresso, certamente o progresso de São Paulo, isso é intuitivo, não dá para medir, eu não tenho as medidas, mas acho que aí teria documentação suficiente para fazer isso. O ritmo de progresso de São Paulo se descolou do resto do Brasil na Guerra do Paraguai. Isso é mais ou menos, eu acho que eu posso dizer isso intuitivamente, não com base em coisas melhores, que aí precisaria de um trabalho mais amplo, mas a impressão que eu tenho é que a Guerra do Paraguai, o gasto da Guerra do Paraguai descolou o que se podia fazer, o que os empresários de São Paulo podiam fazer versus o resto do Brasil. Perfeito, professor Caldeira. Tem uma segunda pergunta. É interessante, só lembrando aos participantes que nessa época não existia um cálculo oficial do produto interno bruto, das contas nacionais. Então, assim, teria que ser feito um grande esforço para fazer essa estimativa, talvez de uma forma indireta, enfim. Existem estimativas do produto interno bruto brasileiro e há alguma aproximação, mas há dúvidas também sobre esses cálculos, né? Enfim. Mas tem uma segunda pergunta que eu vou é um participante anônimo, ele disse que leu, professor Caldeira, o seu livro de História da Riqueza do Brasil e disse que gostou, achou o livro esplêndido porque desmistificou a imagem que ele tinha da economia na época da colônia, mas a pergunta é se a guerra, de alguma forma, ele até estende a ambos os participantes, ambos os professores, a minha pergunta é aberta, a guerra de alguma forma incentivou a poupança autônoma dos brasileiros? Uma pergunta que o participante aqui fez. Então, eu vou começar pelo que o Ulisses falou, que eu acho que é uma grande verdade. O Brasil, como bem dizia o ex-ministro Pedro Malan, o passado é incerto. Quer dizer, a econometria. E o seguinte: o passado brasileiro só vai ser desvendado de verdade por econometria. A documentação brasileira existente é muito pobre, muito rala, e apenas a melhoria das hipóteses econométricas vai nos dar um passado, né? Então, é muito difícil um país que tem um cálculo oficial de PIB pós-1947, o professor Haddad fez um PIB até 1900, e daí para trás é tudo hipótese. O Gustavo Franco tem um bom estudo sobre a década de 1890, mas é tudo hipótese, né? A hipótese óbvia importante como é que, e isso é herança das intuições do Nathaniel Leff, que foi o primeiro a lidar com isso, que realmente foi a hipótese dele. Quanto mais passa o tempo, eu falo, como esse cara era intuitivo em 1980 e ele acertou. Mas, segundo Leff, alguma coisa no momento da abolição da escravidão mudou completamente a taxa de crescimento da economia brasileira de algo que foi perto de zero entre 1820 e 1890 para algo que já era 2% per capita no ano de 1906. Então, este é, vamos dizer assim, um indicativo econométrico que a gente tem no Brasil, que é desmentiria completamente, e acho que desmente completamente as histórias intuitivas que a gente herda desde a década de 1920, a ideia de que isto aqui era ciclos de exportação de coisas primárias e tal. Isso não há como se sustentar com o pouco que se tem de econometria no Brasil. Mas é fundamental falar isso. Estou aqui com o William, que desenvolve muito. O livro dele sobre Order Against Progress é uma lição do que a gente tem que fazer como história econômica. Os historiadores no Brasil resistem imensamente a trabalhar com os números e seguir uma apresentação como essa do professor Samuel para dizer é por aqui que andou o país, não foi pelos livros que eu li, né? Isso que nós temos que aprender, né? É muito difícil convencer, mas é assim que é. E o indicativo é
de tudo isso é que o Brasil tem um mercado interno, e eu escrevi sobre o século XVII, então estudei bastante isso, como é que era no século XVII, Banqueiro do Sertão, a biografia do padre Guilherme Pompeu de Almeida. O Brasil tem, na verdade, uma economia informal muito grande, que é o que sustenta, eu explicar, o milagre acho que é esse. Uma economia informal grande é ela que sustenta, por exemplo, o fato de que, se você gasta dinheiro na guerra, a economia informal capta moeda e sai funcionando como economia formal. Foi isso que aconteceu ali, né? Então, o crescimento também tem a ver com esse fenômeno. E isso nós precisaríamos. A história da riqueza do Brasil lida muito com esta intuição, essa percepção intuitiva, que também é dos econometristas, de que a gente tem um outro jeito, uma outra história para contar, né? A Guerra do Paraguai é claramente uma análise econômica que parta do débito, como foi feito, onde foi feito, quem gastou, o que fez, qual foi o tamanho do Estado, etc. O efeito econômico dela vai ser explicado. Por lado intuitivo, que a Guerra do Paraguai fez o exército, isso ou aquilo, isso não leva, acho eu, muito longe. Então, por isso é uma honra estar aqui com o professor Samuel Hill. Perfeito, fantástico, fantástico tudo isso, e que bom, professor Caldeira, que o senhor fale assim da econometria, eu assino embaixo totalmente, é isso mesmo, a gente tem que, mais ainda, né, das evidências, né, quais são as, até vou mencionar, eu me lembrei quando o professor Sameril estava falando, e sem fazer autopropaganda, mas assim, na minha tese de doutorado eu fiquei muito surpreso quando descobri que o Império tinha sido solvente do ponto de vista fiscal, né? Enfim, o professor Summerhill, no livro dele, no último livro dele, detalha bastante toda enfim, toda essa evidência, né? Mas eu cheguei a estimar qual era porque sem, sem querer criar uma polêmica aqui, mas assim, o Celso Furtado disse que o Império se financiou sempre com a emissão monetária, e na verdade eu fiquei muito curioso de ver, pegar os dados, e mesmo inicialmente sem usar a econometria, quanto que representava do orçamento a emissão monetária. Então, efetivamente, foi na Guerra do Paraguai e naquela seca do Nordeste, que, se não me engano, foi em 1877, que o governo brasileiro lançou mão da emissão monetária para financiar déficit público, a monetização do déficit, que o professor Sameril falou. Então, assim, além da econometria, eu acho que a gente tem que realmente correr atrás das evidências, dos documentos, dos dados. Então, acho que o trabalho de ambos os professores aqui é muito valioso para resgatar essa história, né? Que no final das contas o passado termina sendo incerto. Tem uma outra pergunta, acho que tem uma outra pergunta que não. É um comentário aqui, professor Chiquida. Boa história econômica sem dados não existe, correto? Exatamente por aí que a gente está falando. Eu queria fazer uma pergunta aos Posso dois. contar um caso antes? Pois não, claro, à vontade. Um caso pessoal, mas que vem isso. Celso Furtado. Celso Furtado escreveu o que escreveu, e depois que eu escrevi uma vez nós estivemos juntos na Faculdade de Economia e começamos a conversar várias coisas. E ele ficou muito feliz com o Mauá, ele me disse, isso é uma coisa pessoal, e ele disse o seguinte: eu fui para Cambridge fazer o meu doutorado com a John Robson, e ela exigiu que eu tivesse hipóteses econométricas, o mínimo de coisa. E não tinha dado, eu não tinha. Então, nós tivemos que, junto, construir hipóteses intuitivas e deu na obra dele. E aí ele falou, isso aqui estava errado, isso aqui estava errado, isso aqui estava errado, isso aqui estava errado. Por quê? Porque, segundo o Celso Furtado, o período onde o Mauá ficou rico era um período de depressão, seria um período de depressão econômica. Então, não dava certo. A conta não dava certo, né? Não tinha ouro, não tinha café e a economia cresceu. Então, tinha... eu só estou falando isso, primeiro, em homenagem a ele, porque ele não era uma pessoa resistente a dados empíricos, como são muitos hoje no Brasil. Tem muita gente no Brasil que eu mostro, eu trabalho lendo o professor Sameril e juntando o que eu posso de documentação, porque ainda há um esforço gigantesco para ser feito
para que os dados tenham um mínimo de consenso de 1947 para trás, para que se possa trabalhar em território seguro. Então, você tem que usar a intuição. Não tem jeito de você fazer isso. Eu uso mais a intuição porque eu tenho que lidar também com questões de fazer literatura que é biografia, que, portanto, ela está um pouco fora, eu posso estar mais fora da regra. Mas, certamente, esse eu acho que é o ponto central. Quer dizer, nós vamos ter que combinar as duas coisas, de algum modo, em algum momento, testar e melhorar para poder passar para argumentos mais convincentes, porque os indícios de econometria no Brasil são absolutamente fatais para a história, como vem sendo contada até agora. Isso eu não tenho a menor dúvida. Perfeito, não, concordo plenamente, mas só para mencionar que existem passagens do Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, em que ele realmente até acerta com essa intuição. Inclusive, as estimativas do Cláudio Haddad mostram isso também. Mas eu queria... o professor Cláudio Figueira está dizendo que o Celso Furtado não era como os furtadianos, como sempre, é isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta a ambos os professores. Para alguns autores, do ponto de vista fiscal, talvez seja uma pergunta mais macro, a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas. Então, eu queria saber, do ponto de vista das finanças públicas, né, foi um divisor de águas ou não? Para alguns autores, eles tratam a Guerra do Paraguai como um divisor de águas. Então, gostaria de se algum dos convidados aqui se pudesse se manifestar, por favor. Mas esse divisor de águas em termos fiscais ou outra maneira? Em termos fiscais, há essa impressão, ou há essa evidência ou não? Não, esse ratchet effect do Higgs, que fica visível no gráfico sobre aumento do tamanho da dívida pública no Brasil, e ela não volta mais para o mesmo nível. O tamanho do Estado cresce permanentemente com a guerra e depois. Obviamente, como você na tese de doutorado descobriu, ou foi surpreendido pelo fato que a dívida, o Brasil era solvente na época, a dívida, balanço fiscal a longo prazo para equilibrar as contas, obviamente tinha que conseguir rendas novas para amortizar a dívida nova e pagar os juros também. Então, durante a guerra contra o Paraguai, o Brasil, o Estado Imperial, começou a aumentar impostos em áreas que não cobrava imposto antes. Ou seja, aumentou estruturalmente o tamanho do cardápio de coisas que eram taxados para pagar. Então, acho que a divisor de águas é um argumento muito forte, mas mudança permanente, mudança que persiste, acho que é. Mas não, talvez em termos do nível da dívida, mas não em termos da solvência. Eu posso dar um palpite intuitivo? Pois não. Palpite e intuitivo. Pois não, à vontade. Nós estamos falando aqui num universo que é sempre inseguro, porque nós sabemos que o gasto do Estado aumentou, mas nós não sabemos qual era o PIB. Então, a gente não sabe, né, o que falta nessa conta o aumento de gastos gerou um aumento de PIB maior do que o próprio gasto, portanto, proporcionalmente o PIB, o Estado estaria ficado até menor, o que é uma hipótese possível, né? Se o crescimento do PIB foi maior do que o crescimento dos gastos públicos, é possível que o Estado tenha ficado menor gastando mais. Estou fazendo uma questão hipotética. Essa é a dificuldade central da gente fazer qualquer debate sério de história brasileira. Por que a gente vai parar? Porque a gente não sabe qual é o PIB. Nem um, nem outro. Nós não temos nenhuma estimativa precisa, nem imprecisa, da relação entre Estado e PIB. Então, essa é uma pergunta rigorosamente irrespondível na sua totalidade. Quer dizer,
O William tem perfeita razão no que ele está mostrando ali, e, de fato, aquilo aconteceu. Mas o outro lado disso, quer dizer, como é que a gente poderia responder de outra forma? Essa pergunta é, bom, qual é a relação gasto público e PIB? A minha impressão intuitiva, estou falando de novo, porque aqui a gente só pode, eu uso muito a intuição, eu falo intuitivamente nessa hora, por quê? Porque ajuda a construir hipóteses, tá? Ajuda a gente a pensar no que pode fazer. Então, eu me exponho intuitivamente, que é uma coisa que o William não pode fazer, porque ele tem que mostrar as contas, né? E tenho essa liberdade, sem vergonha, de trabalhar sem conta. Mas a minha impressão intuitiva é que o Estado de 1888, lá no final do Império, era menor em relação ao PIB do que era na Guerra do Paraguai, apesar do aumento de gastos. Isso eu estou falando de uma pura intuição. Eu não posso provar isso com nenhum dado. Se aceitamos, e vou falar agora de novo sobre o que o professor Jorge já mencionou, nossas estimativas de PIB no século XIX, todos são extrapolações de dados para trás. Não é prediction, é retrodiction, é retrovisão. E faltamos uma âncora na forma de uma observação direta do nível de atividade econômica num período anterior. Por exemplo, para comparar a situação com os nossos dados para o Brasil no século XIX, com os dados disponíveis, no caso do México. No México, tinha várias pessoas tentando fazer estimativas precisas da atividade econômica na época de 1800, 1820, etc. Isso, para os investigadores, serve como essa âncora. Então, não é o retrodiction, é interpolação. Entre os Estados Unidos, nós temos os investigadores, especialistas nos Estados Unidos, têm vantagem de censo decennial, que gera não só informações sobre o tamanho da população, mas também, cada vez mais, com cada censo, tem mais informações sobre a atividade econômica, propriedade, etc. No Brasil, ou seja, para o Brasil inteiro, nós faltamos essa âncora, esses dados observados diretamente no nível da nação inteira. Mas, levando tudo isso em conta, eu acho mais convincente as estimativas de Leff, que não se preocupava com o nível do PIB, mas com as taxas de crescimento do PIB, né? Usando dados monetários e várias pressuposições. E se eu lembro bem, a taxa de crescimento dele, feito por ele, é quase nulo em termos de per capita nessa época. Então, com a dívida aumentando do governo ao longo da década de 60, 70, 80, a minha impressão é que o footprint fiscal do Estado cresce nesse período. Bom, acho que esse é o mistério. Quer dizer, acho que o William está tocando uma coisa mais importante. Quer dizer, o que a gente tem é um pouco o Leff. O que resta para a gente pensar ainda é o que o Leff pensou nos anos 80. Não melhoramos muito a partir daí. A intuição dele do zero, eu acho que é bastante razoável por um monte de outras coisas. Mas o meu problema, e aí eu acho que é o que está nesse livro, e é por isso que esse livro tem 4 volumes, como é que a gente, se em 1906, que aí já ainda eu estou louco para ler o trabalho que você fez com o Luna, William, de economia da agricultura de São Paulo em 1905, para fazer isso. 1906 é o ano do plano de valorização do café, mas a partir daí já se tem uma noção mais clara, porque você tem muito mais dado, a República vai começando a ter dado, que o crescimento do PIB era 2,5% per capita, 2,5%, numa população que cresce 3%, portanto 6% ao ano, 6 alguma coisa por ano, daí para cima. Então, a pergunta, que não tem resposta, olhando esse século XIX parado, é: da onde veio o século XX,
E, de novo, crescendo o transporte, crescendo a indústria, muito mais do que a agricultura. Então, é mercado interno. A explicação é mercado interno. Essa passagem é um mistério, é um buraco negro da história do Brasil, que a gente precisa entender. Quer dizer, a coisa tradicional diz que foi o Vargas em 1930. Não foi. Foi mercado, foram instituições de mercado crescendo a atividade econômica, crescendo empresa, crescendo emprego, crescendo renda, com um Estado muito pequeno, que quando se dá para medir o Estado na Primeira República, perto de hoje era brincadeira, né? O governo central, e aí era descentralizado. O que é pior ainda, porque a ideia que se tem de desenvolvimento econômico do Brasil no século XX é o Estado que fez o crescimento. Não, não foi. Mas a prova disso ainda é um desafio para todos nós. Decorre basicamente o Left ter provavelmente razão de que o século XIX é um século perdido, mas como passamos para o século XX, não é só a Guerra do Paraguai, né? Acho que coincide alguma coisa no tempo com esse período, como é o caso aqui da ferrovia, mas tudo intuição, né? Eu estou aqui fazendo uma coisa que é proibida para que o William não tem que fazer. É ótimo, é uma delícia eu poder fazer isso, porque eu vou contando e ele vai ter que se ficar com a falta de dados que nós dois partilhamos. Quer dizer, o progresso real é o que o William faz, tá? Não é o que eu faço, gente. Pensem em você. Ulisses, posso falar mais uma coisa rapidamente? À vontade. Eu gosto de comunicar isso. Apesar dessa discussão, dessa conversa que nós temos agora sobre falta de dados no século XIX, ou seja, acesso difícil aos dados no século XIX, eu sempre quero encourage os alunos para pensar no Brasil como uma mina de ouro de dados. Em qualquer lugar em que se encontra um cartório que existia no século XIX ou antes, ou tabelião de notas que existia já no século XIX, tem dados. Tem dados inventários com propriedade, tem dados de contratos, taxas de juros, tudo isso existe no Brasil. Não existe num acervo centralizado, não existe no formato de um censo nacional para o século XIX, fora do censo de 1872, mas há tantas oportunidades para levantar dados que ninguém pesquisou antes e fazer pesquisas, que por isso eu gosto de descrever o Brasil como uma mina de ouro de dados, mina de ouro de oportunidades para fazer pesquisa empírica, econômica, mas exige alguma coisa que muitos cientistas sociais aqui não fazem, tem que entrar no arquivo, botar mão na massa, ler os documentos, que demora. Bom, mas eu só quero estender, são duas coisas, dois comentários importantes. Isso que o William está falando é importante. Quer dizer, o importante é que todo historiador jovem, todo mundo que está fazendo pesquisa, saiba que ele só vai ter uma história efetiva do Brasil, que está para ser contada, porque além de ser uma mina de ouro, o potencial de descoberta é muito maior no Brasil que em qualquer outro lugar, porque enorme. Quando já tem o dado, é só uma questão de fazer conta. Aqui, você cria esta possibilidade. O Brasil é o único país do mundo que tem, e não é só do século XIX. Eu fiz uma biografia do século XVII. Fui digitalizado, quer dizer, 400 mil páginas de documento, e achei para um padre de província, que nem era província, era de capitania, que nunca saiu de Araçariguama, achei dados de contrato e mostrando como que essa pessoa conseguiu, no interior de São Paulo, no século XVII, fazer uma fortuna que um dos itens era 115 quilos de prata, em 1713, que é dinheiro até hoje, é uma coisa fabricando ferro. Então, isso é absolutamente contraintuitivo. Então, o que sai da pesquisa econométrica é isso. E o que falta realmente no Brasil, eu acho, não é... Falta é o William Summerhill no Brasil. Quer dizer, gente que é capaz de orientar as pessoas nessa direção. Porque não adianta nada você ter dados, ir lá, ir no coisa, se você não tem a crença que você tem que organizar esses dados e ver
que história os dados contam, não que história você tem na cabeça, senão tudo bem, é razoável fazer história usando a intuição como eu faço, mas é ruim para o Brasil. O Brasil precisa dar esse salto para uma metodologia quantitativa, para uma crença de que é isso que vai acontecer, que é daí que está a história real, que é isso que se pode descobrir em história. Só no Brasil se pode descobrir, né? Então, é mais importante ainda que esse tipo de raciocínio sólido, baseado em dados, quantificado, forme as pessoas que vão contar a história do Brasil, porque esse é o progresso verdadeiro. Senão a gente fica parado. Por mais que eu veja documento, por mais que eu tenha intuição, todas as minhas hipóteses narrativas vêm do trabalho de econometrista, não vem nunca de ficar achando, né? Então, é nesse sentido que eu acho que um dia um seminário como esse vai ter o professor William fazendo dados, e a gente vai ter uma base melhor para fazer um pouco de história também. Perfeito. Eu acho que só para completar, né, se me permitem, eu acho que é a questão do pensamento crítico, né? Nós aqui no Brasil, na América Latina, temos uma tendência àquela ideia das vacas sagradas. Então, o relato oficial é esse, a historiografia oficial é essa e pronto. E essa foi a história. Então, eu acho que penso que falta também ter a mente um pouco mais aberta para, como o senhor está dizendo, doutor Jorge Caldeira, estabelecer novas hipóteses, enfim, não importa se o método é intuitivo, enfim, a falta de dados iniciais, mas eu acho que a gente tem que manter a mente aberta e a história econômica não é fechada, ela não é uma história já resolvida, né, já fechada, e a ciência vai avançando assim, né? Se pudesse dizer assim, graças a autores como o professor William, é que a minha obra contraria o que eu sabia e eu acreditava quando eu era jovem. Desaprender tudo que eu sabia quando eu era jovem e tentar reaprender porque Nathaniel Lesson, Rio, etc., vieram fazendo os novos caminhos, né? Então, eu sou aqui devedor desse caminho, ler esse tipo de livro me ajuda a fazer minha obra. Perfeito. Puxa, sensacional. Não posso nem expressar aqui a alegria de estar aqui participando dessa conversa, desse debate com os senhores. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar o nosso encontro aqui, respeitando o horário aqui dos convidados. O professor Cláudio Chiqueira está parabenizando o Mackenzie. Obrigado e muito obrigado. Tem mais alguma pergunta do público? Mais alguma questão? Olha, se não há mais perguntas, eu queria agradecer novamente muito, em nome do Mackenzie, em nome do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, essa participação. E aqui obrigado, Vinícius, que está elogiando o evento. Eu queria, inclusive, dizer que o Centro Mackenzie Liberdade Econômica está com as portas abertas aqui para pesquisas, para a gente estar trabalhando em estabelecer se havia algum tipo de relação entre os estados escravagistas e a liberdade econômica. Nós temos um índice de liberdade econômica estadual, então a gente é um projeto de pesquisa que vamos lançar. E, enfim, eu queria agradecer muito a participação de ambos os professores. Foi uma conversa riquíssima. Muito obrigado. E quero também agradecer ao professor Julián pela organização aqui, super eficiente, como sempre. E agradecer também a participação aqui de vários colegas e vários alunos que estão nos assistindo, tá certo? Então, muito obrigado. Eu queria saber se o professor Caldeira e o professor Summerhill tem mais alguma coisa a adicionar, mais algum fechamento, né? Sei lá, uma mensagem final, e a gente encerra o evento. Então, novamente, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar na conversa. Agradeço as perguntas e comentários e felicidades para todos.
Muito obrigado, professor Summerhill. Professor Caldeira. Eu queria agradecer o convite a essa oportunidade rara da gente fazer um diálogo de formações diferentes com o mesmo objetivo. Isso que é importante, quer dizer, porque a gente só vai entender liberdade econômica quando houver mais debates como esse, quando houver aproximações. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com uma das pessoas que eu mais admiro como historiador econômico do Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Eu também digo o mesmo, mas também, além de admirar muito o professor Summerhill, admiro muito sua obra, doutor Caldeira. Nós nos encontramos aqui na Associação Comercial há muitos anos atrás, e seu trabalho também é muito valioso. Eu diria que o trabalho do professor Summerhill é macro e o seu trabalho é microeconomia. Então, um trabalho complementa o outro. Tá? Muito obrigado, boa noite, muito obrigado novamente, boa noite aos participantes, e vamos ver se a gente pode proporcionar outros encontros, né, organizar outros encontros como esse. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Até logo.